E aí, doutor Ricardo, já pedi Noite, americano. pro Instagram te deixar entrar. Maravilha, deu certo. Tudo bem? Tudo bem. Gente, essa é uma live muito importante. Por quê? Porque no Sim. final você vai ter algumas coisas para você colocar em prática hoje. Tá? Então, como a gente normalmente pede, tá? Faça o bem multiplicando o bem-estar. Então, pegue o seu dedinho, tem um triângulo aí à direita. Vamos chamar mais algumas pessoas para a live e de repente isso daí muda para melhor a vida dessas pessoas. Por que não? Verdade? Então é isso. Invista aí alguns segundos chamando outras pessoas para essa live de hoje. A virada metabólica. Olha que legal. Maravilha, né? Então, tá. Então, vamos começar já com uma pergunta instigante, que é para você que está nos assistindo, mas é também o Dr. Ricardo. Então, Ricardo, escuta só. Quantas pessoas estão aqui na live da nossa família, dos nossos amigos, já emagreceram depois de completaram 40 anos? E depois recuperaram tudo. Essa foi a primeira aula que eu tive em 1995 lá em Los Angeles, com o Dr. Katzen. Então, é muito mais comum do que as pessoas imaginam. E por que, doutor Ricardo, isso acontece? De 90% a 95% das pessoas acima de 40 anos recuperarem o peso depois de fazer dieta. É muito comum isso, né? Boa noite, parabéns para você que está conectado e está se conectando, e para você que vai assistir isso na gravação. Eu sou o Dr. Ricardo Valdez, doutor em Química de Produtos Naturais e especialista em protocolos de transformação corporal, mental e financeira. E essa questão de que acontece é comum, porque muitas pessoas acham que falta força de vontade, que assim, existe um erro com uma pessoa. E na verdade é que com a idade os hormônios mudam, a massa muscular cai, a inflamação aumenta, então a pessoa entra em um ciclo que nós explicamos na semana passada, que é um ciclo de que restrição, mudança, ou seja, compulsão, culpa e frustração. Então esse ciclo se repete. Se você não assistiu a live da semana passada, eu recomendo, que foi muito boa, de informações que vão te ajudar a entender o que está acontecendo, para entender a virada metabólica, o que você precisa entender dessa questão, né? Porque você já deve ter feito várias dietas, você que está aqui ou que está assistindo, e aí pensa que está fazendo a mesma coisa, restrição, e aí emagrece, inclusive até emagrece, mas depois volta, né? Como a Mica comentou. E não entende que tem algumas coisas que precisam ser compreendidas para fazer aquela virada. E a virada metabólica, que é o que nós vamos estar falando daqui a pouco, né? Como é que isso acontece, é o que precisa ser reorganizado. Porque não é que você não tenha força de vontade, é que está tudo bagunçado. O metabolismo está tudo desorganizado e isso precisa ser organizado. É o que sempre eu falo para meus alunos, minhas alunas e clientes, né? Vamos organizar primeiro o metabolismo para fazer qualquer coisa na saúde, tanto emagrecimento ou melhora da saúde em alguma doença. O metabolismo precisa ser ajustado. E que coisa é o metabolismo? Essa palavra que talvez assuste algumas pessoas. Metabolismo nada mais é do que o processo que o corpo faz de transformar o alimento em energia. E tudo se trata de energia. E se o metabolismo não está, se o corpo não está conseguindo extrair dos alimentos a energia necessária da forma adequada, da qualidade adequada, vamos ter problemas de saúde. E tudo se trata disso.
Agora, Ricardo, veja bem, as pessoas que eu atendo, elas dizem assim, eu como menos do que eu comia antes. Eu faço Meu Deus. caminhada, mas eu não consigo emagrecer. Então, é aquela fórmula básica, né? Fechar a boca e fazer exercício. Mas eu não consigo emagrecer. Tá? E quando você investiga, você encontra, que você já falou, perda de massa muscular, uma coisa que nem todo mundo sabe, mas que é fundamental, alteração da sensibilidade à insulina. Se vocês quiserem, a gente explica um pouco mais isso, que isso é importante. E também a questão que é comum, principalmente no Brasil. Tem gente que escuta essa live fora do Brasil, mas aqui no Brasil, o brasileiro virou estressado. Se mora em grande cidade, mais estressado ainda. Com trânsito, com falta isso, falta aquilo. Enfim, não vou nem falar para você não se estressar agora. Respira e relaxa. Tá? Então, o problema não é apenas alimentação, o que você falou. O sistema inteiro saiu do eixo. E aí? Exato. Não, pensa o seguinte, você que está assistindo, você comprou o carro 0 km, certo? E você passa a usar corriqueiramente, passa por um período usando esse carro e não faz a manutenção a cada 10.000 km, 20.000 km, 30.000 km. E o que acontece é que ele vai se desgastando. Eu vou fazer uma comparação para entender. A mesma coisa acontece com o nosso corpo quando ele está recebendo uma série de alimentos ou fatores ambientais. O corpo é outra máquina, né? É uma máquina também, mas é uma máquina biológica. Que quando não se faz a manutenção, ou seja, fazer exame, fazer um ajuste nutricional do que você está fazendo, pode entrar em desarranjo, pode ter uma desorganização interna que vai provocar problemas de saúde. Mas o que é que muda realmente depois dos 40? Essa desorganização, o que é que muda realmente? O que muda por causa da idade, né? Porque existe um processo biológico de envelhecimento dos sistemas do corpo. E aí o corpo ele não consegue trabalhar da mesma maneira. Igual que o carro que você, com o tempo, ele vai se desgastando, o uso dessa máquina vai se desgastando e não consegue funcionar da melhor maneira se não se faz um ajuste. No caso do carro é uma coisa mecânica, que troca uma peça, troca outra, mas no corpo humano não dá para trocar muitas coisas. Não dá. O Esse é pessoal a... gasta o fígado para trocar, né? Tem gente que troca e tem gente que coloca outras coisas. Mas o que acontece é que os hormônios, que não se trata, a mim, que é uma discussão que eu levo com muita gente, que não se trata de fazer mais exercício e comer menos, ou seja, restringir as calorias, porque o corpo, se você restringe a ingestão de calorias, ele vai gastar menos também, porque ele funciona como a homeostase, que é o equilíbrio metabólico, o equilíbrio interno do corpo. Se você ingere menos, ele vai gastar menos uma hora. Ele vai se ajustar dessa maneira. Então, se você restringe muito, os hormônios começam a trabalhar de forma errada. E aí, a massa muscular caiu, você não tem, com menos massa muscular, menos gasto energético, menos metabolismo cai. Tem uma coisa interessante, muita gente pensa fazer caminhada 40 minutos ou uma hora, e isso é bom para a saúde, mas se não está estimulando os músculos, você não vai ativar a maquinária que gasta energia, a maquinária que queima gordura, certo? Então, exercício com um objetivo, com uma finalidade, que foca, até hoje falei isso com uma pessoa, que ele, eu estou fazendo caminhada, estou fazendo pilates. Eu falei, isso aí é uma atividade física, não é um exercício. Exercício é quando você faz com um objetivo de aumentar a massa muscular, reduzir o tempo de uma corrida, levantar mais peso, ou seja,
com determinados parâmetros que você vai acompanhar junto com um profissional para um objetivo específico, para ter o resultado. Porque quando se aumenta mais quando se aumenta a massa muscular, você tem vários benefícios. A partir dos 30 anos, eu acho que a partir dos 30 anos, a massa muscular se reduz de 3 a 8% a cada década. Então, imagina se você não passa anos e anos e anos sem fazer atividade física, sem fazer musculação. Aqui, o que nós estamos falando é musculação. A importância da musculação, nós todos precisamos entender que é vital, porque quando estamos envelhecendo, nós continuamos agachando, levantando peso, caminhando, e se a massa muscular não está um nível adequado conforme a idade, isso existem parâmetros, tabelas que indicam conforme idade e sexo, qual é a massa muscular adequada para seu corpo, você vai ter um problema. E reparem uma coisa, se por acaso, porventura, você vier a estar internada ou internado em um hospital, na UTI, os riscos são maiores de ter uma fatalidade Mas olha, se tiver menos massa muscular. Vou dar um presentinho aqui para. Se você mandar um WhatsApp ou um direct para nós, até o final do mês de março, você vai ganhar uma avaliação com o melhor programa em português para você descobrir sua máquina, sua massa muscular. Veja bem, a gente faz isso no nosso consultório com aparelhos. Você vai ganhar um link em que você vai saber a sua massa muscular sem os nossos aparelhos. Olha que legal. Mande um direct para mim, para o Ricardo, ou mande um WhatsApp, se você tiver o nosso WhatsApp. Escuta só uma coisa, como isso é importante que o Ricardo está falando. Eu estou atendendo uma pessoa de 70 anos. E ela estava ganhando peso. Então, ela estava... A pessoa de 70 anos, se ela está ganhando peso, significa que ela está perdendo vida. Então, o Ricardo não tem melhor. Tá? Então, ela estava piorando a vida futura dela. Então, agora, eu comecei a atendê-la no final de janeiro, ela começou a emagrecer. Tá? E, enfim, ela estava há muitos anos ganhando peso. E aí ela conseguiu emagrecer 2,5 kg, vírgula, calma. Esse que é o ponto. Poxa, mas 2,5 kg em 40 dias não é muito pouco? Não, é muito, muito para uma pessoa de 70 anos. Só que ela não gostou. Ela queria ter emagrecido mais. Aí disse, olha, agora você vai calcular quanto você eliminou de gordura. Você pega o seu peso inicial, multiplica pelo seu percentual de gordura, que ela tinha medido por aparelhos. Tá? Aí deu um número lá. Agora pega seu peso hoje e multiplica pelo seu percentual de gordura hoje, que tinha diminuído. Você diminuindo a balança e diminuir gordura, só com tecnologia. Tá? Se você usar esse remedinho que tem por aí, você vai diminuindo a balança e vai diminuir músculo e ganhar gordura. É estranho, né? A gente diz que é paradoxal, uma coisa parece que... Mas, enfim, tá? Não estou falando mal de nada. Estou apenas usando a tecnologia. Aí, quando ela viu, ela disse, olha, isso aqui é um emagrecimento real. Você eliminou 2,5 kg, porque você deu uma desinchada também, desinflamada, e você eliminou 1,945 kg de gordura. Uma pessoa que estava ganhando peso de 70 anos cometer esse resultado, isso é extraordinário. Imagina se você tiver 40, imagina se você tiver 50. Pode ser mais rápido. Eu não posso te prometer, porque eu não vivi com você os últimos 20 anos para saber o que você comeu, como você dormiu e como você se movimentou. Mas só para você ficar feliz. Isso é perfeitamente viável, essa virada metabólica. Tá? Então, agora, o Ricardo falou de massa muscular, a gente está perdendo massa muscular a cada ano, a não ser que você se proteja quanto a isso. E olha, gente, já teve campeão de halterofilista que começou a treinar com 70 anos. Tá? Então, tudo é possível, desde que você tenha uma estratégia, uma intencionalidade
para isso, tá bom? Então, veja bem, o músculo, ele não é a gordura. Quando eu comecei a estudar nutrição, há 30 e poucos anos atrás, eu pensei que a minha barriga era um depósito de gordura. Hoje, ele é um órgão metabólico. Ele fabrica veneno todo dia para mim. É, é. Tá? E o seu músculo também é um órgão metabólico. Ele fabrica substâncias do prazer, ele fabrica substâncias É a nossa realmente farmácia. nutritivas. É a nossa Tá? farmácia. Então, e o músculo, estima-se que ele gasta 6 vezes mais energia do que o depósito de gordura. Então, você ganhar músculo realmente é uma grande, grande, grande vitória para você. Então, o que faz, Ricardo, essa dieta de estimular músculo e mais musculação? Diz aí para nós. Na verdade, o que acontece depois dos 40 é que precisa reorganizar os pilares para fazer a virada metabólica. E o músculo é um deles. E aí, o que precisa ser feito? A ingestão de proteínas de boa qualidade é importante. Fazer musculação, ou seja, fazer exercício voltado para aumentar a massa muscular, isso vai ser sempre orientado da melhor maneira, né? Ou seja, fazer o treino de força para estimular a sensibilidade da insulina e o gasto energético. O outro pilar que a gente precisa falar é a sensibilidade à insulina, já falando disso, né? Que precisa controlar, porque quanto mais elevada estiver a insulina, não vai ter acesso à gordura para ser queimada e usada Tá. como... Vamos esmiuçar isso, porque está falando muito no TikTok, no Instagram, até no YouTube, sobre esse tal de sensibilidade à insulina, tá? Então, gente, imagina o seguinte. Você foi lá fez lá no exame de sangue e deu a sua insulina no máximo, né? Que é 100. 99, tá? Mas é 100. Mas o que é 100? 100 miligramas por decilitro. Pois é, continuei sem entender nada, tá? 1 decilitro é 1/10 de litro. Tá? Então, 1 litro é 10 decilitros. Tá? E 100 miligramas vezes 10 dá 1 grama. Então, trocando em miúdos, quando você tem 100 de glicose, você tem 1 grama de açúcar para cada litro de sangue. Tá? Isso é mais ou menos normal. Há 15 anos era considerado normal, hoje não é mais. Tudo bem. Por isso que é todo o nosso trabalho individualizado. Mas vamos lá. 1 grama, que você sabe o que é, tá? Uma colher de açúcar tem 3, 4, 5 gramas, né? Uma pitada de sal tem 1 a 3 gramas. Então, 1 grama de açúcar no sangue para 1 litro de sangue. Um adulto com peso normal tem mais ou menos 4 litros de sangue. Tá? Então, você sabia que você tem 4 gramas de sangue circulando no seu corpo, numa condição normal? Quando você come uma menta, a menta já tem mais do que 4 gramas de açúcar. Tá? Então você já come. Hoje eu comi uma menta. Você já começa a desorganizar. Mas por que eu estou falando isso? Essas 4 gramas da menta, você precisa jogar insulina para esse açúcar do sangue entrar para dentro da célula ou ser utilizado. Tá? Ele não pode ficar solto no sangue, senão ele desorganiza o nosso organismo, tá? Isso realmente não é bom. E aí entra a insulina. Só que se você come pão, macarrão, farinha, tapioca, tá? Bolachinha, etc. Hoje eu vi uma pessoa que ela come creme cracker com aquele syrup maple. É uma delícia, tá? Aquele xarope daquela planta canadense. Porque a creme cracker é salgadinho, mas é um salgado cheio de açúcar, com mais um syrup maple, aquilo é uma... Enfim, é gostoso, mas nada para a quantidade. Onde é que eu quero chegar, gente? Aí o organismo fica louco, ele vai jogar muita insulina, para não ficar muito açúcar no sangue.
Só que você come mais creme cracker com maple syrup no dia seguinte. Ou creme cracker com, sei lá. Hoje até o ketchup está cheio de açúcar. E aí o corpo começa a jogar, no caso, o seu pâncreas, o sistema lá, começa a jogar mais insulina. E aí o organismo fica, eu vou falar uma palavra, pode você lembrar para o resto da vida, viciado nessa insulina. É igual quando você tomou uma aspirina, não funciona tomar duas aspirinas, tá? Então você começa a ficar menos sensível à insulina. E a insulina, que é uma coisa, entre aspas, boa, porque ela ajuda a controlar isso, ela, em quantidade, ela não é boa. Tá? Então, é por isso que o Ricardo vai agora continuar falando da sensibilidade à insulina. Se você continuar... Hoje você mede a glicose, mas você mede a insulina também. Inclusive em atletas. Porque se a insulina estiver muito desregulada, o seu desempenho vai para as cucuias. Continua, Ricardo. Eu acho que agora deu para o pessoal entender porque se fala tanto. Perfeito, não, foi uma colocação perfeita, porque a insulina é um hormônio importante e ele é anabólico, que quer dizer que ele aumenta o crescimento celular, seja muscular, seja adiposo. Só que quando tem muita insulina em sangue, acontece isso, que a sensibilidade se perde, ou seja, o corpo, ele, quando tem muito açúcar, vai produzir mais insulina, e se antes, para colocar uma glicose, um açúcar, vamos falar assim, né? Dentro da célula precisava de duas moléculas de insulina, agora para uma precisa três, ou para uma precisa quatro, ou seja, se perde, é o que a Mika falou, viciado o corpo em insulina, e isso prejudica enormemente todo o metabolismo, e você não consegue reduzir peso. A outra questão é que, e esse é um dos principais ganhos de peso abdominal, muita gente não sabe porque está ganhando só na pochete. Por quê? Porque está relacionado com a insulina elevada. E esse é um exame que poucos médicos pedem para saber se a pessoa está indo bem no processo de emagrecimento. Se dá mais importância à glicemia em jejum e não à insulina em jejum, que isso já falamos em outras lives, que está aqui no Instagram de América e no meu, que são os 4 exames mais importantes. Depois você procura. E a outra questão do pilar mais importante é o cortisol e o sono. Cortisol e sono estão relacionados. O que acontece? Muita gente faz a dieta, está perfeito, mas desregula o sono. Dorme 5 horas, menos de 6 horas, menos de 7 horas. Isso atrapalha, porque é durante o sono que o corpo se recupera e que faz o crescimento. Se produzem outros hormônios que ajudam ao emagrecimento. E o cortisol é um deles, que também falamos recentemente dele, que quando está elevado, ele é o hormônio que se considera o estresse. Ele é muito importante. Ele faz com que a gente esteja em ativo, em alerta, né? E se ele está elevado, ele vai provocar um processo de acúmulo de gordura. E principalmente gordura visceral, certo? E aí entra a quarta questão, que é a inflamação crônica. A inflamação que é silenciosa e que está relacionada com cortisol elevado, com insulina, com sono desregulado, que faz com que o corpo ele armazene gordura visceral. E a gordura visceral, ela é uma gordura, como o Mika falou, que é metabolicamente ativa. Ela produz citocinas inflamatórias, que provoca uma série de doenças no corpo, doenças crônicas não transmissíveis. Dentro dela está a hipertensão, infarto, derrame. E essa inflamação silenciosa precisa ser controlada. Então, eu falei dos 4 pilares da virada metabólica. Massa muscular, ou seja, o músculo. Depois a gente faz um resumo. Deixa eu deixar também essa Sim. live. Essa é outra coisa que o pessoal fala, né? A inflamação silenciosa, mas por que ela é muda? Não. Porque a outra inflamação, ela grita. Qual é a inflamação que grita? Você, Deus o livre, você bateu o seu cotovelo na mesa, tá? Uhum. Bateu mesmo. Aí ele ficou inflamado, ele ficou com edema. Edema, uma inflamação visível.
vermelhidão e, eventualmente, febre. Esqueci algum, Ricardo? Não, tá perfeito. Aí agora, o seu fígado, o seu intestino, ele não tem dor, ele não tem febre, inchaço você não vê, aí é uma inflamação que não grita, ela é É, silenciosa, é. mas ela faz mal também. Os sinais são tão, assim, pouco percebíveis, ou seja, precisa prestar atenção, que isso é o que eu sempre falo para a pessoa, observa. Observar é importante. E tem sinais que indicam uma inflamação crônica desse tipo, como silenciosa. Então, para fazer tudo isso, se você entendeu até aqui o que acontece, ou seja, quatro pilares que precisa reorganizar, fazer a virada metabólica, é músculo, a sensibilidade à insulina, sono e cortisol e a inflamação crônica, que está silenciosa. Esses quatro precisam ser ajustados. E agora eu pergunto para você já um pouco São quatro entender. dedos: massa muscular, regulação hormonal, inclusive cortisol, Sim, insulina, qualidade do sono, não é só dormir 7, 8 horas, mas, qualidade do sono e a redução da inflamação silenciosa. é, E aí, quando o isso, Ricardo vai dar para vocês o método, é, tudo isso vai prejudicar de forma enorme a resistência à insulina, ou seja, favorece a resistência à insulina. E qual é o ponto de virada para entender isso? Qual é o ponto principal? A maioria das pessoas tenta emagrecer e o corpo está totalmente desorganizado. Aí eu pergunto para você, você prefere fazer dieta toda hora? Ou prefere organizar esse metabolismo? E é isso que a gente precisa saber. Sem um motivo, você desiste. Sem um método, você se perde. E sem uma mentoria, você se sabota. Por isso que é importante ter uma estrutura, que isso vamos falar na próxima live, né? A estrutura do nosso protocolo e nosso processo de transformação corporal. Você precisa fazer de todo o processo metabólico um ajuste que te permita o emagrecimento que você deseja. Você não está com falta de disposição, não falta vontade. O que está é desorganizado e esse metabolismo precisa ser ajustado. E se você não tem uma estrutura que te acompanhe nesse processo, você vai falhar e vai entrar naquele ciclo que nós explicamos semana passada. Aquele ciclo de restrição, culpa, compulsão, culpa e frustração. Lembra disso? Se não lembra, você vai assistir. Então, essa questão já fazendo fechamento, você acha que dá para fazer sozinho isso? Essa mudança? Você que está nos assistindo? Acredito que não. Por isso que é importante ter uma estrutura, algo que sustente o processo que você está fazendo. Porque cada pessoa, cada metabolismo responde de forma diferente. Aí entra a questão dos exames. É importante fazer exames, ou seja, para personalizar o processo que você está fazendo. E a individualidade, né? Saber qual é o perfil hormonal, qual é o histórico metabólico, tudo isso entra dentro de uma estratégia que vai permitir você chegar ao peso que você deseja. muito bom. E aí o Ricardo vai fechar agora e eu vou falar o tema da próxima live. Certo. Falando da próxima live, Amílcar, o método que nós estamos usando está dando muito resultado. Vou contar três casos que a gente tem que começaram há um ano atrás. Como a maioria das pessoas começa. Tem a Suelen, que é diabética, a Denise e um casal que está fazendo esse protocolo que nós estamos trabalhando. Os três começaram
em diferentes épocas e pararam. Por quê? Porque não sentiram pensavam que era só força da vontade. E acontece que eles estão voltando agora porque entenderam que o protocolo aí é maravilhoso e que você, sim, a mentoria. Primeiro, eles encontraram um motivo. Segundo, entenderam o método. Terceiro, a mentoria é chave para fazer que a pessoa não sabote o que está fazendo. Entender, não é uma cobrança que a gente faz no nosso método de trabalho, no nosso protocolo. É um acompanhamento consciente para que a pessoa entenda os passos que deve fazer, como mudar, como ajustar e adaptar tudo isso à rotina. E América, as pessoas estão super felizes e estão com excelente resultado. E esse é a mensagem que eu deixo. Se você entendeu que sozinha não consegue, e vou te dizer, tem muitas dietas por aí que você pode fazer. Só que se não entende tudo que nós falamos anteriormente, do ciclo da invisível, padrão invisível que acontece, de sabotar mesmo, né? A restrição, a compulsão, a culpa, a frustração, que se repete. Se não entende que precisa fazer uma reorganização no metabolismo interno, você vai continuar patinando e não vai ter os resultados. Se você entendeu que precisa de ajuda, comenta virada nos comentários ou manda uma mensagem para mim, ou para mim, que nós vamos entrar em contato e vamos explicar como funciona essa reorganização metabólica em 90 dias. Como você pode reprogramar seu metabolismo em 90 dias. Uau! Muito bom. E na próxima live, na próxima semana, nós vamos fazer a estrutura, vamos falar da estrutura exatamente de como você pode fazer o processo de emagrecimento de uma forma definitiva, como a Meika e eu já fazemos há muitos anos. Uau! Então a estrutura que sustenta. Chama A estrutura que sustenta. Semana que vem, 19 e 29. Saúde e sucesso. Bye, bye. Tchau, tchau.